Vou apresentar o nosso convidado. Hoje a pauta é o modo petista de governar e de legislar. É, a gente percebeu que a gente precisava começar o nosso curso nessa temática para a gente conseguir avançar para questões mais específicas. Mas o PT é um partido de tem 43 anos de história e construiu uma forma de atuar no parlamento e construiu uma forma de atuar no executivo. E aqui o nosso convidado de hoje é alguém que atuou tanto no parlamento quanto no executivo, foi candidato a deputado estadual, teve uma votação importantíssima, é alguém que tem o selo de excelência petista de governar aqui no nosso estado. Estou falando do companheiro Altir Peruso, que foi prefeito de Juína, uma das maiores cidades do nosso estado, por 3 mandatos, e se colocou à disposição de primeira para estar participando. Eu estava no carro com o Bob quando o Bob ligou para o companheiro Altir, convidando ele para o curso, e o Altir de primeira se colocou à disposição, e ele está aqui hoje com a gente para fazer esse diálogo. Companheiro Altir, vem aqui ocupar o espaço e desejar aí uma boa atividade para nós no dia de hoje. Obrigado, companheiro. Vou ficar aqui com você para... Não, fica aqui da assessoria, aqui pertinho. Bom, boa tarde, companheirada. Cumprimentar todos e todos aqui presentes. Também quem está acompanhando aqui, né, pelo link. Imagino que o link esteja disponível, alguém que procurar agora, né, através da comunicação com alguém, possa ainda entrar. Eu estava falando com o Pedro, meu colega lá de Juína, que está aqui, o Pedro Henrique, da possibilidade de jogar nos grupos, mas como é um curso, você corre um risco sempre de ter alguém indesejado, né, que nem todos os nossos grupos são tão puros assim, né, então, muitas vezes tem pessoas que estão ali há bastante tempo, já deixaram o partido, então acaba ficando mais fechado. Bom, quando vocês conversaram comigo, quando o Bob me ligou, e me fez a proposta, eu disse que dentro da possibilidade eu estaria participando, me coloquei à disposição para contribuir e procurei levantar alguns pontos aqui que eu considero que são importantes. A gente não teve nem a oportunidade de estar conversando antes, dialogando com maior profundidade, se tinha alguma pauta específica, mas, assim, o que a gente acordou, o Bob está lá cuidando do som, né, Bob? O que a gente acordou é que a gente falaria aqui por 30, 40 minutos e depois abriria para a companheirada levantar questões, perguntas e assim por diante. Imagino que tem alguém que está cuidando nisso, né? Está coordenando isso. Então, só para que quem está assistindo possa estar sabendo. Porque senão fica algo muito monólogo, muito longo, a gente falando por aqui. Bom, eu vou começar, já pode entrar no assunto direto? Então eu vou começar, primeiro, já foi feita a apresentação, mas acho que sempre o componente histórico é importante. Eu já tive 11 candidaturas, inclusive se mais para frente, em algum momento, tiver um debate sobre experiência de campanha eleitoral, de organizar campanha, eu já me coloco à disposição. Eu sei ganhar e sei perder, o bom é isso, né? Eu disputei 11 vezes, dessas 11 eu ganhei 5, eu tive a felicidade de ser eleito em 5, 2 vezes prefeito, 2 vezes vereador e 1 vice-prefeito. Eu tive 2 candidaturas que eu não considero, dentro do contexto foram vitórias, mas não elegi, por uma vez foi lá em 98 ainda, já faz um tempinho. Eu era vereador e eu fui candidato para cumprir tabela, para, digamos assim, no intuito de fazer legenda para a companheirada. E acabei ficando segundo suplente, lá em 98. Eu creio que tem gente que está assistindo que não tinha nem nascido, possivelmente, nessa data. E depois eu fui candidato uma outra vez a deputado em 2014. Então,
eu considero uma vitória lá em 98. Não foi uma vitória do ponto de vista de se eleger, mas foi uma vitória dentro do processo. Em 2014, eu fui candidato a deputado mais uma vez. Naquela oportunidade, eu sofri um acidente, eu tive uma fratura no meu pescoço, na minha cervical, então tive todo um problema na campanha. Eu tive um problema, inclusive, com o Tribunal de Contas, porque estava num processo, inclusive, de aprovação das minhas contas, e eu faltei, não fiz a defesa, concorri impugnado, meus votos só foram validados em dezembro, depois da eleição, e ainda assim eu não cheguei por falta de 81 votos. Eu não me elegi por falta de 81 votos. Inclusive, fiquei primeiro suplente, depois eu acabei assumindo algumas vezes, e com a vitória em 2016 do Emanuel Pinheiro aqui, que naquela época era uma coligação PT, PR e PMDB, com a vitória do Emanuel Pinheiro eu virei titular. Mas eu tinha concorrido na mesma eleição lá em Juína e ganhado a prefeitura. Aí eu tive que optar, e aí eu optei lá pela prefeitura. Quem assumiu foi o Allan Kardec, que era o segundo, infelizmente assumiu e logo deu tombo na gente, né, no partido, né. Enfim, eu tive 5 vitórias, 2 eleições que não cheguei à eleição, mas foram vitórias importantes no processo, e tive efetivamente 4 derrotas, 3 para prefeito e essa última agora para deputado, que muito embora eu tive uma boa votação, mas eu fiquei lá na terceira suplência. Então, estou dizendo isso para mostrar também que na nossa vida partidária, e como creio que grande parte do público que está assistindo, uma boa parte são pretensos, são pré-candidatos, pretensos candidatos, a gente saber que na vida política não é só louros. A gente tem vitórias e tem derrotas. Dificilmente alguém vai disputar e vai ganhar todas. Mas o importante é que quando você participe de um processo, você esteja convicto do que você vai fazer, para que você não tenha uma votação muito ruim, ou alguma coisa nesse sentido, que isso vai te desmotivar e também vai desacreditar o seu nome para um futuro, para uma disputa futura. Então é importante quem for ter uma candidatura, se preparar bem, pensar bem, se organizar para participar do processo de forma intensa e obter um bom resultado, mesmo que muitas vezes esse bom resultado não seja a eleição propriamente dita. Outra coisa que eu acho importante colocar é um pouco do nosso histórico lá de Juína. Juína não é uma cidade grande, o censo agora deu 46 mil habitantes, não é uma grande cidade, é a 15ª do estado, éramos a 12ª, depois com o crescimento acelerado de algumas capitais do agronegócio, então passaram, mas é uma cidade de porte médio. E nós fundamos o PT lá em 89, então são 30 e poucos anos de fundação, e já disputamos em 92. Eu me elegi a vereadora a primeira vez em 92, eu fui o primeiro vereador eleito lá em Juína. Em 98 eu fui reeleito e a gente ganhou a prefeitura com Ságuas. E aí nós elegemos 2 vereadores, eu me reelegi, elegeu mais um. E a partir de então, de 2004, aliás, 2004 eu perdi a reeleição, mas nós elegemos 3 vereadores. Depois elegemos 4, depois 3, nós nunca baixamos de 3 vereadores lá. Desde então, a gente nunca teve menos do que 3 vereadores, independente de vitória ou não no Poder Executivo. Outra coisa que nós nunca abrimos mão é de ter candidatura. Nós sempre tivemos candidatura própria, sempre, a prefeito. E nunca abrimos mão de candidatura a deputado. Tivemos o Ságuas várias vezes, teve o Luiz Braz, que foi meu vice, que foi candidato a deputado 2 vezes, eu fui candidato 3 vezes, então, ao longo dessa história, nós tivemos o companheiro Vladimir, tem até o Fórum Trabalhista aqui, que tem o nome do companheiro Vladimir Aparecido Baptista. Ele foi o nosso primeiro candidato a deputado estadual em 90, ainda lá em Juína, antes mesmo de eu ser candidato a vereador a primeira vez. E a gente nunca abriu mão de ter candidatura própria local, por ser uma cidade de porte médio, um polo, e porque nós sempre entendemos importante disputar com candidatura própria, porque a gente só conquista espaço disputando. É ilusão a gente pensar que a gente vai conquistar espaço em ambientes estritamente políticos se a gente não disputar.
você pode disputar e não ganhar, mas você conquista espaço. Então, tem que disputar, independente dos momentos. Nós temos momentos melhores, como é agora, com o presidente Lula no governo, e temos momentos piores. Foi muito difícil disputar eleições nesses períodos em que tínhamos o Bolsonaro, 2016, 2018, 2022, foi muito, 2020, 22 foi, 2020, aliás, 22 foi muito difícil. 22 ainda foi um pouco mais fácil, mas no nosso estado foi muito difícil ainda. Mesmo que o Lula ganhou no nosso estado, nós regredimos na nossa votação. Bom, dito isso, feito esse preâmbulo, repetir a questão de que lá na frente, se em algum momento tiver um debate sobre o que fazer e o que não fazer nas eleições. A gente nunca, na campanha, a gente nunca sabe de tudo, mas a gente já foi vitorioso em muitas situações e já apanhamos muito em outras situações. Eu acho que a gente também pode contribuir, não só eu, como outros companheiros e companheiras lá de Juína, nesse período. Falando do modo petista de governar e legislar, eu elenquei alguns pontos aqui, e eu vou tentar passar rapidamente por eles, dar mais ou menos um panorama, e para não ultrapassar meu tempo. Eu até queria que quando desse 30 minutos, 25 minutos, você me avisasse. Quantos foi até agora? Agora tem 8. Então tá bom. Bom, quando você vai falar em governar uma cidade, um estado, um país, primeira coisa, você tem que ter presente que você vai governar para todo mundo, que você não vai governar só para quem votou, para você, só para quem comunga das tuas ideias, dos teus pensamentos. Então, a primeira coisa, tem que ter presente isso. E aí, eu começaria dizendo o seguinte, que a primeira preocupação, ela tem que ser já na composição da equipe. Quando você vai compor uma equipe de governo, primeiro que é importante que você não comprometa a sua equipe na campanha. Se na campanha você já negociar um pedaço do mandato para outro, pedaço para outro, pedaço para outro, você já começou a perder seu governo já na composição da equipe, já na campanha, aliás. É lógico que, depois da vitória, você vai ter que, na maioria dos casos, fazer alianças. Mas daí você já faz alianças com quem tem mandato também. Porque é alguém que você vai, em alguma forma, precisar costurar, precisar negociar, precisar articular, para que as suas propostas minimamente possam passar. Então, primeiro, você não compromete, você faz alianças eleitorais, não alianças governamentais. Então, na campanha, você faz alianças eleitorais. Depois, na composição da equipe. Bom, se eu preciso ter maioria na Câmara, e eu estou falando de governar, eu preciso, na hora de compor a equipe, e algumas alianças, eu tenho que, dentro da possibilidade, utilizar desse espaço de compor a equipe. Porém, algumas ou várias das funções, elas são mais importantes, imprescindíveis, digamos assim, para o partido, para as políticas do partido. Então, quando eu for discutir com quem compôs a aliança ou alguém que eu possa tentar trazer para perto, eu sempre tenho que preservar aquelas áreas mais sensíveis e aonde está o centro das políticas do Partido dos Trabalhadores. Essas são as áreas que a gente tem que ter cuidado de não abrir mão. Se eu tiver que abrir mão, eu vou dar o minguinho, não vou dar o indicador, né, o principal dedo da mão. Então, ter esse cuidado. Outra situação, na hora de compor a equipe. Lembrar que nem sempre, aquele companheiro, aquela companheira mais fiel, mais dedicado, não necessariamente é o melhor nome para conduzir a pasta A, B ou C. Todos nós temos qualidades e limitações. E muitas vezes o que eu tenho de sobra de qualidade, de militância e coisas assim, eu não tenho
do ponto de vista organizacional, do ponto de vista da governabilidade, técnico e assim por diante. Outra coisa, a gente não pode se prender num governo que não tenha técnica alguma. Um governo unicamente político. Se compor um secretariado unicamente político, pode ter certeza que nós vamos quebrar a cara na questão técnica. Por outro lado, também não podemos ter um governo tecnicista, que só fala de dados, só fala de números, que não tem sensibilidade nenhuma com a população. Porque aí tudo não dá, tudo não pode, não consegue dialogar com a população e o resultado a gente já sabe qual que é. Então é preciso ter, na composição da equipe, pensar numa equipe que não seja muito estritamente técnica, porém não podemos pensar numa equipe totalmente desprovida de conhecimento técnico. Então, tentar mesclar isso, tentar preservar aquelas áreas que são mais importantes, sobretudo as áreas sociais, sob nosso comando, e se tiver que compor, procurar dar as áreas mais periféricas, para quem a gente chama para aliança. Então, esse é um primeiro cuidado, lá na composição da equipe. Uma segunda situação, eu diria que seria a questão do planejamento. Quando a gente vai compor o mandato, a gente chega lá, você assume no dia 1º, muitas vezes antes de você assumir, uma semana antes de você assumir, o antigo mandatário ou o secretário antigo já vão começando a entregar tudo. E olha, não, eu não vou mexer mais com nada, se vira. Então você tem que começar a governar antes, muitas vezes, de tomar posse. E você tomou posse, a partir de então, a responsabilidade é sua. Não adianta a gente que ganhou a eleição e vai governar querer que os outros resolvam os problemas. Às vezes que a gente não concorda ou que foram problemas que os outros geraram. A partir de então, a responsabilidade de quem tomou posse. E aí tem que saber que nós temos situações que são emergenciais, tem situações que pode demandar ou deixar um pouco mais tempo para resolver, e tem situações que são de longo prazo. Agora, se a gente não atacar logo aquelas questões emergenciais, nós vamos já nos desgastar nos primeiros momentos da gestão. Então, a gente precisa dar respostas rápidas. Porém, nós não podemos ficar enrolado só nas coisas emergenciais. Porque aí, quando a gente vai ver, passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2 anos, passou o governo e você não planejou nada. E aí a população tem paciência, 6 meses. Mais ou menos é isso. A população, um novo governante, os primeiros 6 meses, a coisa vai. Inclusive, tem um pessoal que costuma dizer assim, que o remédio amargo tem que ser dado nos primeiros 6 meses. Algumas mudanças e tal que você tem que fazer, você tem que procurar fazer nos 6 meses, porque você ainda está com a credibilidade de quem está começando, de que você tem justificativa para uma série de coisas que não consegue resolver. Você acabou de assumir, não deu tempo ao tempo. Mas se você não planejar os passos seguintes, você vai chegar ali na frente, você não resolver os problemas todos, porque você nunca vai resolver, você resolve 10 problemas num dia, aparece mais 10. Tinha vezes que eu chegava em casa à noite, às vezes não, muitas vezes, tinha uma lista lá de 10 coisas que ficava para o outro dia, né? No outro dia eu pensava, bom, vou dar conta de resolver isso. Você chegava no outro dia, aparecia mais 15. E chegava de noite, você tinha uma lista ainda maior do que a do dia anterior. Mais ou menos essa é a situação. Então, você nunca vai deixar de ter problemas para resolver, emergenciais. Mas você não pode se perder só nessa situação. Você tem que planejar o que você quer no 2º, no 3º, no 4º ano, para que você possa minimamente chegar lá na frente e fazer com que algumas coisas que são importantes você consiga fazer. Senão você passa os 4 anos e vai ser mais um que passou. Mais um, assim como tantos outros, e não tem sentido o Partido dos Trabalhadores governar uma cidade se não for para deixar alguma marca. Você pode até perder a eleição. Eu sou especialista em perder a eleição. Eu perdi 3 a eleição para prefeito. Eu ganhei 3 e perdi 3. Faz parte do processo. Porque, inclusive, por 2 oportunidades, nós fomos a única prefeitura do PT no Estado. Então, toda a campanha, o governador vai para lá, encerrar a campanha lá, vai
todos os deputados, todos os senadores, então a gente enfrenta sempre lá, sempre enfrentou uma máquina muito pesada, porque é a referência, e muitas vezes, do partido no Estado, em termos de executivo. O PT já teve até 12 prefeituras, mas na sua maioria prefeituras de municípios pequenos e que não se repetiu, teve apenas um mandato, no máximo 2. Então, sempre foi o sonho de consumo da direita aqui do Mato Grosso, foi acabar com o PT lá em Juína. Sempre foi e ainda continua sendo, né? E, enfim, essa história de planejamento é importante. Outra situação. Respeito e articulação com os poderes. A gente tem uma tendência de tanto ver a injustiça, muitas vezes, que a gente sofre nos nossos mandatos, seja legislativo, seja executivo, que a tendência nossa é de chegar e sair querendo dar pancada em todo mundo. Olha o que acontece com o nosso presidente Lula. O quanto que o partido apanhou nossos governos da imprensa, quanto que eles contemporizaram e continuam contemporizando o genocida, quando ele era presidente e agora. Já imaginou todas as situações que tem com o ex-presidente? Se tivesse isso com o PT, a imprensa ia criar um segundo Jornal Nacional, uns 2 fantásticos, ia triplicar as horas de jornalismo, ficar batendo no PT. E no camarada lá, de vez em quando, contemporizam as matérias, por mais ridícula, por mais repugnante que sejam as notícias que vêm todo dia, quase, das investigações. É uma falinha muito que razoável, e algumas emissoras, alguns jornalões ainda continuam defendendo o cara, né, contemporizando. Mas aí muita gente poderia pensar, bom, o Lula vai entrar para governar com o fígado, querer se vingar de todo mundo. Infelizmente, não é assim que a coisa acontece. Quando você está no governo, a imprensa não vai deixar de existir. E aí você vai ter que conviver com ela, de forma, eu não diria familiar, mas de forma razoavelmente harmoniosa, porque ela está aí. Afinal de contas, ela é quem nos bate, mas é ela também quem acaba, de alguma forma, ou sem querer, ou meio distorcida, levando também para a população os nossos feitos. Aí os poderes. Não adianta a gente sabe que o judiciário, em muitas situações, é tendencioso, a gente sabe que o Ministério Público, em inúmeras situações, é tendencioso, mas se você arrumar uma encrenca com o judiciário, sobretudo com o Ministério Público, você vai passar os 4 anos brigando do seu governo e você não vai conseguir fazer. Você não deve ser submisso, porque, afinal de contas, quem está no executivo é você. Mas também tem que ter a política do relacionamento, da boa vizinhança, tem que estar presente, que você não é o poder único. Tem que ter presente que, muito embora as ações do executivo contigo e com seu grupo, mas que você está submisso a um poder maior, que é o judiciário. E que o Ministério Público é que faz a denúncia, que provoca, e que faz as coisas chegar no judiciário, e que pode inviabilizar o seu governo. Então, essa é uma outra situação que é importante ter presente para quem for governar. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, quarto, é o respeito com a liturgia do cargo e com o dinheiro público. Olha, eu gosto de andar de camiseta, eu gosto de andar de bermuda, eu gosto de ir para o forrazão, eu gosto de um monte de coisa. E você não precisa deixar de fazer isso. Você pode e deve continuar a tua vida normal. Só que você tem que se dar ao cuidado. Você não vai ficar bebendo em público. Muitas vezes, até uma cervejinha do nada te gera um problema. Mas não é que você tem que abdicar de tudo isso. Mas tem que ter cuidado. Você tem que ter... dificilmente você vê um médico com um jaleco branco sentado num bar para tomar coisa. Por quê? Porque ele perde a credibilidade perante os clientes. Então, essas coisas é preciso ter cuidado. O ex-presidente,
aquelas besteiraiadas que falava toda hora um monte de coisa. Quer dizer, é uma falta de decoro, de liturgia com o cargo que ele exerce. Você exerce um papel de representatividade da nação. Em menor escala, você representa o município. Então, você exerce um papel que, de alguma forma, é observado pela sociedade, é observado pelas crianças, e que as suas atitudes vão influenciar no comportamento da sociedade. Então, você tem um compromisso com a liturgia do cargo, sim. Ah, eu não vou deixar de fazer o que eu gosto, ah, eu sou assim, esse é meu jeito. Não, pode ser seu jeito. Mas se tem algumas coisas que são inadequadas para a sociedade como um todo, você tem que mudar seu jeito, você tem que ter o cuidado. Ah, eu estou no domingo, no meu dia de folga. Primeiro que o prefeito não tem dia de folga. O secretário municipal não tem dia de folga. O próprio cargo, ele é 24 horas. Então, você não tem dia de folga. Você tem o dia que não está em atividade diretamente, mas você representa aquela figura. Então tem o respeito com a liturgia do cargo. E, paralelo a isso, o respeito ao dinheiro público. Ah, eu sou vereador, depois vou falar de vereador, mas já é a mesma coisa. Ah, eu sou vereador, eu vou num congresso lá, não sei aonde, no Ceará, porque vai ficar uma semana lá e tem diária, eu vou para a praia e não sei o quê, vai lá, faz 2, 3 horas de reunião por dia e olha lá e tal. Não. Quer dizer, dinheiro público está sendo jogado fora. Ah, eu vou não sei para onde. Por exemplo, eu estou assumindo um cargo aqui no Ministério da Saúde hoje. E ele me dá o direito de ter auxílio moradia, de até 25% do salário. Bom, eu tenho um pequeno apartamento, simples de tudo, aqui em Cuiabá, mas eu tenho. Aliás, não é nem meu, é do meu filho. Eu estou morando nele. Eu não vou pegar o auxílio moradia, porque eu tenho onde morar, mas eu tenho direito. Que eu acho que é uma falta de respeito com o dinheiro público. Eu não estou fazendo nada ilegal, a lei me permite, mas moralmente e eticamente, eu estou transgredindo aquilo que a moral, que a ética pressupõe. E aí isso vale para a prefeitura, vale para quem estiver assumindo. Ah, eu sou prefeito, mas eu vou tirar, sei lá, vou para o exterior, vou aonde a legislação me permite, eu invento qualquer coisa para ir lá para o Canadá, para os Estados Unidos, como prefeito, eu vou inventar e vou embora. Quer dizer, muitas vezes o município está faltando dinheiro para comprar seringa descartável, ou até papel higiênico para o banheiro lá do hospital, mas o cara está... porque o cargo me dá esse direito. Então, além do cuidado com a liturgia do cargo, o respeito e o cuidado com o dinheiro público. Porque o cara vai te cobrar depois. Quer dizer, se a consciência não te cobrar, o eleitor ou o adversário depois, ainda mais hoje. Antigamente até que não era tanto. Hoje em dia, tudo aquilo que você faz, ele aparece. Outra situação que eu coloquei aqui, que é a transparência e a informação ao cidadão. Hoje em dia, você não esconde mais nada. Tudo aquilo que você faz às escondidas, daqui a pouco ele aparece. Porque o portal da transparência, outras formas, hoje em dia, são muitos os canais e os meios de acompanhamento. Então, não adianta pensar, vou fazer um esquema tal, que depois, vai ficar só entre eu e mais um ou dois. Não vai ficar. Amanhã ou depois, isso aparece. A questão do compromisso com a informação. A população tem o direito de saber o que é feito com o dinheiro, tem o direito de saber o que você planeja. A própria legislação, ela estabelece uma série de mecanismos de planejamento e de divulgação que você tem que cumprir. Então, hoje em dia, já praticamente a legislação te obriga a isso. Mas, sempre que possível, tem que achar meios, formas de levar o conhecimento das pessoas. Outro ponto, cuidado
com os interesses coletivos, cuidado com as pessoas e com os interesses coletivos, sobretudo com os mais pobres. Qual que é um discurso que muita gente faz? Ah, eu tenho que governar para todo mundo. E é fato. Você tem que governar para o mais rico, para o mais pobre, você tem que governar para todo mundo. Isso é um fato. Porém, outro fato verdadeiro é que, ao longo dos anos da história, os governos, os reis, os imperadores, os ditadores, todo mundo, e os democratas também, sempre, ou 99% das vezes, nos seus governos, nas suas legislações, fizeram com que os mais ricos sejam os favorecidos. Então, o fato de você ter que governar para todo mundo não quer dizer que você não possa priorizar alguém. E aí, quando eu vou nas políticas públicas do município ter que priorizar alguém, eu vou priorizar os mais pobres, vou priorizar os bairros mais distantes, vou priorizar quem precisa mais, quem mais precisa do poder público. Então, isso é uma questão extremamente importante, e é a nossa razão de ser como partido, que se não for para buscar a melhoria de vida para os mais pobres, nós perdemos a razão da nossa luta, a razão de todo o nosso esforço. Por fim, o compromisso com as políticas do partido, que é isso, as inúmeras políticas que o partido tem, é a defesa das minorias, é a distribuição de renda, é o meio ambiente, enfim. Aquelas políticas que são políticas nacionais do partido, elas são as políticas que nós vamos defender, no executivo, no legislativo, porque, afinal de contas, nós optamos a disputar pelo PT. O PT tem ideologia, tem projeto, tem programa, e se nós disputamos ali, essas políticas do partido nós temos que defender. Ah, cada um tem uma realidade, uma grande capital, uma cidade média, uma cidade pequena, uma situação específica, isso existe, essa diversidade. Agora, a linha de atuação ela não pode ser diferente. Ela tem que sempre buscar atender os mais pobres. E, por fim, o compromisso com as políticas do partido também da construção partidária. Não adianta nada eu fazer um partido brilhante, ou um mandato brilhante, esquecer o partido, não ajudar na construção do partido. Bom, eu sou prefeito, o partido são vocês. E aí, depois, você não consegue ver uma próxima eleição. Você pode até reeleger, mas o partido vira frangalhos, depois perde, nunca mais volta, nunca mais tem poder de reação, porque você não cuidou do partido. Bom, se eu entrar na questão, vou pegar mais uns 5 minutos, para falar do modo petista de legislar, a maioria das coisas valem para ambas as funções. A liturgia do cargo, ela serve para o prefeito, ela serve para o vereador, a mesma obrigação. É lógico que vereadores são vários, prefeito é uma figura que é vista todo dia e tal, mas não é porque é vereador que é uma função, digamos assim, do ponto de vista da hierarquia um pouco menos, digamos, visível e importante, que o compromisso com a liturgia do cargo seja menor. O compromisso é o mesmo. Defesa das políticas do partido e dos mais pobres. Ora, esse é um compromisso do Executivo, é um compromisso do Legislativo. Se eu estou lá na Câmara de Vereadores, eu tenho que estar lá, para que todo projeto de lei que venha lá, eu tenho que ter esse olhar para entender, bom, tal política vai beneficiar os mais pobres ou os mais ricos? Ah, eu vou propor um projeto de lei, que é muito pouco projeto de lei proposto por vereadores. Hoje em dia já não tem mais tanta coisa o que propor, até porque tem muitas limitações do que o Legislativo pode propor. Bom, o que eu estou propondo? Defende os mais, favorece os mais pobres ou favorece os mais ricos? Essa que é a grande questionamento. Ah, eu não concordo com os povos indígenas. Vou pegar um exemplo aqui. Você não tem que concordar, você teria que concordar. Mas, se você não quiser, você não concorda com algumas situações. Mas os povos indígenas são minorias excluídas, são minorias sacrificadas, marginalizadas, e estão no rol das populações defendidas pelo partido. Então, você tem um compromisso de, como vereador, como deputado, quem quer que seja, de estar defendendo essas minorias. Os negros, os quilombolas, LGBT, mulheres, nós temos muitos companheiros nossos, vereadores, que são os ditos machões. Tem, isso é fato. Todo mundo sabe disso.
e que muitas vezes são tão machistas quanto muitos que estão lá nos partidos de direita, ou muito, até pior. Ora, primeiro que você tem que se corrigir. Segundo que, se você não se corrigir, mas você lá no parlamento, você é um vereador do partido, você tem que defender as políticas do partido. Então, ter presente isso. Outra coisa importante é saber que vereador não é assistente social. O que a gente tem de vereador, nós e vereadoras, que confunde a função de vereador com assistente social, é uma barbaridade. Assistente social, que tem um papel muito importante na sociedade, ele tem um papel de atender a demanda do momento, mas tem um papel também de transformar os cidadãos. Não só de dar o peixe, mas também ajudar a ensinar a pescar e tal. Antigamente, era a Secretaria de Ação Social. E há muito tempo a nomenclatura mudou. As secretarias são secretarias de assistência social. Porque a assistência não é só resolver uma situação momentânea, mas também é criar, ou ajudar a orientar para criar mecanismos de superação daquela deficiência. E nós temos muitos vereadores que confundem o papel do vereador, que é um transformador da sociedade, que é um criador de leis, que é uma pessoa que fiscaliza a execução das leis, por um assistente social. E aí o cara vive o dia inteiro, carrega eleitor para um lado, carrega para outro, resolve não sei o quê. Aí tem uma coisa, tem gente que vai até no banco toda vez ajudar o cara a retirar o salário de aposentado, em vez de ensinar o idoso a mexer com o caixa eletrônico para ele aprender a tirar, não. Segura o cara na dependência para todo mês o cara ir lá tirar isso. Eu já vi gente fazendo isso. Então, o vereador tem que ter clareza de que ele não é assistente social, que ele é um agente de transformação social. Você não vai deixar de assistir demandas que surgem? Vai. É um dever, isso é um dever nosso como cidadão, inclusive. E se o cara é vereador e tem uma disponibilidade maior, cidades maiores têm até uma assessoria, não é o caso lá de Juína e das cidades pequenas, mas você tem uma disponibilidade maior, você vai fazer isso como cidadão, como qualquer um faria. Mas o seu papel como vereador principal é cuidar da legislação, cuidar para que os direitos não sejam violados. Esse é o papel. E por fim, para finalizar, agora eu vou finalizar, dizer o seguinte: eu não consigo entender, eu fui vereador 2 vezes, eu não consigo compreender um vereador, uma vereadora, que não trabalha a construção partidária. Que não trabalha a construção partidária. Primeiro porque quem é eleito, ele é eleito graças aos votos de todo mundo que votou, de toda a chapa que concorreu. Ninguém faz coeficiente sozinho, você faz coeficiente a partir dos votos de todo mundo. Então você tem um compromisso. Ah, fui eu que me elegi. Você se elegeu com o voto de João, Mané, Maria, Madalena. Você se elegeu com o voto de todo mundo que disputou e quem ajudou também. Então você tem um compromisso com o partido. Segundo, se você quer se projetar para reeleger, para galgar outros cargos, aquele trabalho que você faz muitas vezes, de pagar uma coisinha para um, dar um dinheirinho para outro, um favorzinho para outro, você tem gente que muitas vezes ela está precisando. Mas nós temos muita gente na sociedade que só vive de pedir favor para os outros. E aí essa mesma pessoa, ela pede um favor para você, depois ela vai pedir para outro, no outro dia ela volta a pedir outro para você, depois para outro, e lá no final, se você atender, ela te pediu 10 vezes, você deixar de atender uma vez, ela ainda vota no cara que atender nos últimos dias antes da eleição, ou então no cara que dá um dinheiro no dia da eleição. Eu sempre falo o seguinte, que quando você chega, o pessoal fala nas pesquisas, eu disputei 11 eleições, então eu estou escolado com pesquisa. E aí quando a gente começa a pesquisa, tipo assim, agora é 45 dias, antes era 90 dias. Você começava a pesquisa, você tinha lá 35%, 40%. Sempre era esse o nosso patamar por lá. Aí você começa, tem isso. Quando passava um mês de campanha, se a coisa não mudava, eu fazia a seguinte avaliação. Eu disse, olha, não vou errar. Esses são os nossos votos. Os outros são os contrários, e esse tanto que está no meio ali, é o cara que está esperando alguém para vir comprar ele no último dia. 80% do eleitorado é isso. E aí, você fez favor, um monte de favor para o cara, deixou de cumprir teu papel como vereador,
porque ficou o tempo inteiro, não foi numa reunião importante do Conselho de Saúde, não foi numa reunião importante do sindicato lá na escola, ou coisa assim, da categoria, porque você não tinha tempo, você estava fazendo um favor para alguém. Aí lá na última hora, um outro cara faz o favor e leva o voto, você não construi, eu não posso fazer reunião da construção do partido, não dá para fazer encontro, não dá para visitar companheiro, não dá tal, porque a atividade da Câmara é muito intensa, sobretudo fazendo favor, e aí depois você não tem. Então, o voto mais fiel que você tem é o voto da companheirada do partido. E nós temos uma fatia importante de eleitores, o PT tem, em qualquer situação, de 20% a 30% de eleitores fiéis, e essa fatia vota em quem? Ela vota principalmente naquele companheiro, naquela companheira, que ele entende que de fato defende as políticas do partido, que ele está nas reuniões, que ele está ajudando a construir o partido, porque ele entende que se essa pessoa se eleger, ela vai dar continuidade no processo de construção partidária. E não naquela pessoa que o cara não está nem aí, que ele nunca aparece de vez em quando na reunião do partido, e não tem compromisso nenhum com a construção partidária. Então, primeiro você tem um compromisso contigo mesmo. Se você pretende ter sucesso na carreira, o melhor cabo eleitoral é o partido, você ajudar a construir. E se você, do ponto de vista ético e moral, lembrar que você se elegeu com o voto de todo mundo, mais uma vez você tem um compromisso principal na construção partidária. Basicamente, e para finalizar, uma outra coisa que é muito difícil no nosso partido, e muitas vezes as pessoas não colocam o dedo na ferida, porque ela é difícil de tratar, é a questão financeira. Nós fundamos o partido em 89, eu nunca deixei de pagar minha contribuição partidária, nunca. Seja como filiado, simples filiado, seja como detentor de cargos. No executivo, no legislativo, eu assumi um cargo, eu já assinei o SAS, está lá, débito automático, e está lá. O que acontece muito com os nossos vereadores? O cara fica pagando continha lá. Vai fazer uma reunião, vai comprar um salgadinho, vai não sei o quê, o vereador vai lá e coloca. Vai ter não sei o quê, o vereador vai lá e dá 50, dá 100 e tal. Aí não faz a contribuição partidária, na hora que vai cobrar a contribuição partidária. Mas eu já que banquei isso, eu dei 300 para um contador lá para ele fazer a contabilidade do partido que tem que fazer anualmente, né, a apresentação dos dados e tal. E aí cria uma certa dependência, o partido fica dependendo dele para bancar a continha, e paralelo a isso ele não faz a contribuição. Você está irregular perante o partido, você cria uma situação de atrito, e mais ainda, se o cara fica pagando continha e não ajuda o partido a se organizar, a hora que ele sair fora, o partido fica na mão. Então, assim, a contribuição financeira, ela é um compromisso que tem que estar presente nisso. O PT não é um partido de empresários, muito embora em campanhas você muitas vezes tem ajuda, hoje a empresa não pode mais patrocinar, você pode ter pessoas físicas que têm uma condição melhor que contribua. Então, o partido não é um partido que tem recursos à vontade para campanhas, para cuidar da sua organização interna. E ele tem que fazer isso com a contribuição dos filiados. Mas como que eu cobro a contribuição dos filiados, por pouca que ela seja, se quem é eleito não faz a sua contribuição? Qual que é o poder que o diretório estadual, que o diretório municipal tem de tentar exigir ou buscar junto aos filiados a contribuição financeira, se os eleitos não fazem essa contribuição? Então, para finalizar, deixar muito bem registrado isso, que a questão da contribuição financeira é um dever moral, ético, de todo o filiado ou filiada eleita pelo partido e que exerce o mandato em nome do partido. Acho que eu passei os 40 minutos. 41. A disciplina também é importante, viu, para quem exerce o mandato. Já livre para questionamentos. Como é?
Gente, então, a ideia aqui, depois dessa aula que o companheiro Eltir nos deu, né, sobre o comportamento, né, de um mandato petista, seja no executivo, seja no legislativo, eu acho que o nosso partido, como a gente iniciou dizendo, tem 43 anos de história, precisa de ter espaços como esse para que companheiros valorosos como o que está aqui com a gente hoje possa dar a sua contribuição, né? Eu sou alguém que chegou no partido em 2016 e tive poucas oportunidades de estar num espaço como esse, ouvindo o companheiro Altir dar uma contribuição importante como essa. Então, muito obrigado, companheiro. Acho que agora a gente pode avançar para as interações aqui com quem está presencial, com quem está online. Acho que a ideia aqui é a gente ter uma conversa mesmo sobre tudo aquilo que a gente tem como dúvida, sobre tudo aquilo que a gente tem como contribuição. Acho que inicialmente a gente pode abrir espaço para 10 inscrições, 3 minutos, onde se possa fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição. Já tem uma pergunta de quem está online aqui. Não tem quem fez a pergunta, né, Bob? Mas a pergunta é a seguinte. Boa tarde. Um município que tem 13 mil habitantes, são 9 cadeiras para assumir, creio como vereador, né? Quantos votos são suficientes para eleger um vereador? É uma pergunta sobre coeficiente partidário, sobre isso e aquilo. Essa já é uma pergunta. Aqui tem papel. Hã? Ah, tá. Pega dele, ele consegue pegar lá atrás com os meninos. Ah, tá. Essa é uma primeira pergunta do companheiro Carlos Anestor. Qual que é o município dele, Bob? Mas, gente, está aberto aí para quem estiver online, presencial. Eu estou conseguindo observar aqui no chat também. Quem quiser se inscrever, pode fazer a inscrição ali. Ali o companheiro, como que é seu nome? Companheiro Anderson, companheira Cida aqui presenciais. Vamos lá, companheiro Anderson, está à disposição aqui o microfone. Para quem se inscrever virtualmente aí, se identifica de qual município também. Companheiro Carlos, que fez a pergunta, se puder dizer qual é o seu município também. Pronto? Tá. Bom, meu nome é Anderson, né? Eu sou professor da rede já há quase 20 anos. Né? E eu acho que o senhor tocou num ponto que eu acho que é importante para a gente refletir e discutir, que é a questão da formação. Até quando você estava falando sobre essa coisa daqueles indecisos, que em algum momento acredita que se ele ganhar um dinheirinho aqui ou um dinheirinho ali, ele vai votar em X ou Y. Eu fui diretor escolar, né, por um tempo, fui coordenador também, e eu percebi que a formação, né, ela tem uma força muito grande para poder esclarecer as pessoas de um ganho que não é aquele ganho imediato ali do dia a dia. Então, assim, eu acho que o PT, com essa experiência, né, que a gente passou bem recentemente nesse governo anterior, eu acho que ele conseguiu ter uma percepção, ou espero que esteja acordando para isso, de que é necessário uma formação lá embaixo mesmo, continuada, independente de qualquer fator, mas que ela não pare mesmo, que ela esteja ali em conversas contínuas, que não tem a ver simplesmente com a questão da eleição em si. Não é o alvo a eleição, mas o alvo é a manutenção e o esclarecimento de uma população, sobretudo aquela população mais carente. Né? Então, eu queria colocar isso porque a gente sabe que, bom, depois do que aconteceu, né, e toda essa reviravolta, eu acho que não dá mais para
para a gente ser pego de surpresa ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que precisa manter e focar e continuar numa formação que ela seja contínua e sistemática e que dure muito, né? E que se fortaleça e que cresça e que que ela comece num nível e ela vai se alargando cada vez mais. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Excelente contribuição, Anderson. Muito obrigado. Da rede municipal ou estadual você, Anderson? Estadual, maravilha. Companheira Cida, quiser se inscrever, como que é seu nome, companheiro? Divino, tá na sequência aí. Olá, boa tarde. Liga de novo nesse botãozinho. Isso. Oi, boa tarde, Altir. Eu já conhecia você de nome, estava muito curiosa para conhecer a sua fala pela sua experiência política. E aí eu acho que você traz alguns elementos bastante interessantes, principalmente quando você fala da questão do respeito às políticas públicas, seja a política de assistência social, né, que os vereadores não podem exercer esse papel ou cumprir esse papel. E também quando você fala dessa questão do uso da tecnologia hoje, em que a nossa vida está exposta, né? E quando a pessoa ela ocupa um cargo, uma função pública, essa exposição ainda é muito maior. Então, eu gostaria de ouvir de você qual a sua reflexão para construir estratégias para o próximo ano, para que nós possamos, né, enquanto partido, nos proteger um pouco mais das agressões que o partido, às vezes, utilizando um representante público, todo o partido é agredido, né? Então, quais são as estratégias? Como trabalhar com a rede social, na sua percepção, para que ela possa ser favorável a nós e não que ela possa nos prejudicar? Então, é um pouco disso aí, trazendo, né, pensando na sua experiência histórica e trazendo para os dias atuais, como é que você lida com essas questões do uso da tecnologia, da comunicação e informação. Perfeito, companheira Cida, perfeito. Tem uma pergunta de quem está online também. O Carlos é de Cuiabá mesmo, que fez a pergunta do coeficiente. O companheiro Douglas, lá de Várzea Grande, ele fez a pergunta o seguinte: boa tarde, Altir. Gostaria de saber a sua opinião a respeito dos grupos de apoio. Ter bolhas ou grupos é fundamental. Somente esses grupos podem eleger alguém ou devemos abrir o leque para todos os meios possíveis de conquistar votos? E ainda, na sua opinião, devemos ter 2 ou 3 assuntos para defender uma investidura política? Então, sobre grupos de apoio e o que pode se defender em uma campanha política. Aqui do município, o Bruto. Como que é o nome de quem está na conta de brutos qualificados aí? Como é o nome? Entrou com o nome da empresa aí. Boa tarde, sou do município de Rondonópolis. Quantos votos seria necessário em média para ser eleito lá em Rondonópolis? Aí tem que ver o número de eleitores lá de Rondonópolis, né? Perfeito. Aí, na sequência, é escrito companheiro Divino, depois a companheira Carol. O companheiro ele vai conseguir explicar isso. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou o Divino, eu fui diretor, eu sou professor da rede estadual, fui diretor numa escola 2019-2020, né, que é uma das escolas maior do estado de Mato Grosso. Tínhamos, na época, quase 2.200 alunos. E lá eu ainda estava na gestão democrática, né? Eu me candidatei
E a partir do momento que eu me candidatei, pela fala aqui do nosso colega, o palestrante, eu senti pressionado para danar. Tá? Os próprios alunos já começaram a pedir salgadinhos, funcionários a pagar. Foi um assédio tão grande que eu fiquei assustado com aquele dali. E a sua fala veio de encontro com aquele susto que eu tive. Porque você falou que 80% da população vai te trair. Eu acho que ali eu tive uns 90%. Eu fui pressionado, tive de fazer alguns pagamentozinhos de salgadinho, refrigerante, de maneira meio, né, brincando, mas foi obrigatório eu fazer isso daí. E deu muito comentário, né, porque eu fiz isso aí. Eu dava algumas cestas básicas como professor, que a comunidade lá é muito carente, e comecei dando cesta básica, 1, 2, mesmo antes que eu tinha vontade de ser diretor. Isso também deu um pano para a manga, que Deus me livre, né? Falando que eu tinha comprado os votos com cesta básica, pagando salgadinho e tudo. Na sua fala, eu realmente lembrei que a gente tem que ter muito cuidado mesmo com as nossas ações, né? É muito corajoso você dispensar uma coisa que é do seu direito, que é de legal, você falar que está morando num apartamento, sendo que tem direito. Esses dias eu estava lendo um documentário falando que Hitler fez, tudo que ele fez foi legal, era tudo legal na época do Hitler. Né? Você vê o tanto de coisa absurda que ele fez. E era legal. Tá? Eu estou aqui realmente estudando, quero ouvir essas palestras maravilhosas. Desde 88 eu acompanho o Partido dos Trabalhadores. A sua fala foi uma fala simples, mas de bastante conhecimento, né? Eu nunca tive assim, nunca ouvi uma fala desse jeito. E igual o colega falou ali, a gente, para se candidatar a alguma coisa, a gente precisa saber onde nós estamos entrando. Tá? Eu quero me aprofundar nos estudos e não quero perder nenhuma reunião daqui para frente. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Divino. Importante contribuição. Na sequência, a Carol aí, prepara o João Vitor. E a Fanny se inscreveu também. O Isaías está inscrito também. Levantou a mão, está inscrito. Você quer se inscrever, Pedro? Temos 23 pessoas online aí. As pessoas online que quiserem se inscrever, está aberto também para as inscrições online. Vai lá, Carol. Boa tarde a todos e todas, todes. Eu queria fazer a seguinte pergunta ao companheiro, para compartilhar um pouquinho conosco. Como é que foi? O que você atribui ao sucesso? Vamos falar das campanhas que o senhor conseguiu se eleger. Qual o sucesso e qual o cenário? Porque a gente, enquanto espectadores aqui, alunos nesse curso, que eu acho que a intenção é essa, é de aprendizado mesmo, estamos aqui hoje no papel de aprender nessa troca de experiências, é só para absorver. E, para mim, eu gostaria que o senhor dissesse um pouco mais sobre isso, porque a questão de sempre estar concorrendo, a gente já entendeu da necessidade, né, que é importante como experiência e como fortalecimento. Mas eu gostaria um pouquinho mais, que o senhor entrasse um pouquinho mais nesse universo da vitória e, principalmente, qual o contexto das vitórias, por favor. Obrigada. Aqui agora o João Vitor presencial. Oi. Bom dia. Não, eu já acostumei falar bom dia, que é um dia de cada vez, né? E hoje é um ótimo dia. É um bom dia mesmo.
aproveitando aqui a oportunidade de também vou compartilhar uma experiência, né? Eu sou um ativista e eu luto na promoção à saúde, na causa da hanseníase. E o ativismo que eu pratico, muitas vezes, não é partidário. A gente vai em busca dos canais que podem auxiliar para poder melhorar a política. Tanto o lado A, tanto o lado B, aqueles que têm a vontade de poder auxiliar. Porque, como ativista, nós não temos o poder de legislar nem de executar. Apenas de falar e de usar os canais que é favorável, que a Constituição nos garante. E como eu também sou filiado ao PT faz pouco tempo, que despertou essa consciência política, eu também não tenho muita aquisição financeira, sou autônomo, sou vendedor também, faço várias coisas. E como é que a gente que está lá dentro do social, fazendo um ativismo, dividindo com a família, lutando por espaço, para poder ter visibilidade, compartilhar nossas ideias e construir uma candidatura, como é que a gente consegue, dentro dessas limitações financeiras, socioeconômicas, se destacar para poder ter a vitória ou então conseguir alcançar mais espaço, alcançar mais credibilidade? Como é que pode uma liderança social conseguir conquistar esse espaço para poder estar fortalecendo mais junto com o partido e também com a causa que a gente luta, que a gente busca? E também agradecer também, Alti, a sua vinda aqui. Eu vim aqui por causa do senhor, que eu já tive a oportunidade de conversar com você a respeito da hanseníase aqui em Mato Grosso, em Cuiabá. E espero também que o ativismo, esse espaço que a gente vai buscando, para fortalecer também a saúde, todos aqui que têm essa vontade de se candidatar, colocar em pauta a saúde. A saúde é o início de tudo. Sem saúde, a gente não consegue estudar, não consegue se comunicar, a gente não consegue fazer nada. Quem é que vai conseguir, cheio de preocupação, não consegue o atendimento no SUS, no atendimento médico? Como é que vai conseguir pensar em uma candidatura? Como é que vai conseguir pensar em ganhar um espaço, então ganhar um dinheiro para poder trabalhar na sua campanha? A gente tem que ter saúde, principalmente saúde psicológica, a saúde para poder se comunicar e também se relacionar, ter uma boa vizinhança, a saúde para ter um cativo, a saúde para você poder ter uma boa comunicação, que também é um direito fundamental, está na Constituição Federal. E também nos direitos humanos, né? O artigo 18, o expressar. O expressar é se comunicar, é se identificar também como uma unidade de consciência. E como que a gente pode, dentro dessa limitação que a cidade também nos impõe, de você poder acordar cedo, pegar um ônibus lotado e viver o tempo todo trabalhando, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Eu quero expor minhas ideias, eu quero mostrar que eu tenho consciência política. Companheiro. Então, eu concluo. Como é que a gente pode? E como é que você auxilia e orienta essas pessoas que estão querendo também esses espaços? Obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. O companheiro aí, Isaías, que está online. Boa tarde a todos e a todas aí. Uma satisfação imensa de, pela primeira vez, participar junto com vocês aqui. Para mim, um grande aprendizado. Eu sou aqui de Alto Araguaia, sou presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alto Araguaia e faço parte do diretório do PT em Alto Taquari. E inclusive, nossos companheiros de Alto Taquari estão participando também, né, o senhor Antônio, o Renato, a Ana Cláudia e assim os demais. E hoje, aqui nesse momento, estou aqui no sítio, no assentamento PA Gato Preto, no município de Alto Araguaia. E na nossa região, quando eu vi aí o nosso companheiro Edi explicando a suma importância da capacitação, de informação sobre os pré-candidatos, qual o desenvolvimento que ele tem, eu vejo assim,
como é da entidade sindical, a gente tem uma norma de trabalhar dentro da sociedade. E pelo que eu entendi, como é fazendo parte do diretório do partido, questão da, principalmente na área financeira, eu vi assim como funciona a questão do diretório local. Por exemplo, nós aqui em Alto Taquari, qual a forma que nós conseguimos ter algum mínimo de recurso para manter o diretório funcionando. Então, assim, dizendo assim, para que possamos desenrolar melhor acompanhamento mais próprio de toda a documentação daquilo de necessidade para um candidato a vereador. Por exemplo, nós temos aqui, vamos conseguir uma candidatura própria. O que nós possamos fazer para esses pré-candidatos? O que nós precisamos? Nós precisamos de ter qualificação, ter informação, e nós, não só a questão financeira, mas essas informações nós precisamos também. Eu sei que é de suma importância e de grande relevância o que eu estou ouvindo hoje, para mim, um grande aprendizado. E queria deixar aí bem claro que eu precisava dessas orientações de vocês na nossa região. Como nós aqui, como lado do sindicato, nós precisávamos aqui, a Câmara de Vereadores ou do prefeito, às vezes não pensam, nós pensamos em assentamento, pensamos na questão social, depois de assentar, o que é agricultura familiar, quais os objetivos dos trabalhadores na agricultura familiar, quais os objetivos dos nossos assalariados das atividades rurais, e tanto os urbanos da mesma forma. Às vezes habitação, precisa de mais habitação, qual a formalização disso? Eu gostaria de interagir, se eu estiver falando muito, eu não aceito também vocês dar um puxão de orelha em mim, viu? Eu agradeço a oportunidade e muito obrigado. Estamos aqui à disposição no Alto Taquari, Alto Araguaia, os sindicatos trabalhadores rurais, de porta aberta para todos os trabalhadores e trabalhadoras, tanto nosso partido também. Muito obrigado, companheiro Isaías. Seja muito bem-vindo aí ao PT de Cuiabá, e todo mundo aí que está online, que também está nos 4 cantos aí do nosso estado. Gente, a gente não tem mais nenhum inscrito. A Fanise levantou a mão em algum momento. Fanise, você tinha se inscrito? Tinha. Perfeito. No Zap? Tá. Tá, perfeito. Agora que eu entendi o que você falou. Beleza, a pergunta da Fanise é o seguinte: como lidar com esse possível eleitor que tem o costume de pedir favores ou dinheiro, sem perder um possível voto, principalmente na pré-campanha? Essa é boa, essa é muito boa. Bom, enfim, a galera que está online, alguém quer fazer mais alguma contribuição aí? Levantar a mão. Vamos deixar então o companheiro Altir responder, que já são algumas perguntas, né? E aí a gente pode abrir uma nova rodada para quem quiser, quem não se sentiu contemplado, ou quem tem alguma nova ideia em mente aí. Não precisa muito tempo, não. Só enquanto a gente responde, se alguém se sentir com vontade de perguntar, pode aproveitar e escrever. Bom, primeiro, eu fui anotando rapidamente aqui, mas a grande maioria das perguntas estão voltadas à questão de candidaturas, para ver como que o tema candidatura, pré-campanha, atitude, como fazer, é algo importante, né? Com certeza está nas próximas etapas da formação, né, que vocês programaram. Eu vou tentar, mesmo assim, tentar dar uma pincelada em algumas coisas relacionadas a essas perguntas. Bom, eu juntei algumas coisas aqui. 2 situações que falaram da mesma situação, que foi o Anderson
e, deixa eu ver, o Anderson e o que falaram em formação, e o Divino. Acho que foi o Divino, mas o professor Anderson que falou na formação, e o Isaías, aliás, lá de Alto Araguaia e Alto Taquari. Só não entendi se ele é de Alto Araguaia ou Alto Taquari, parece que o sindicato é dos dois municípios, né? Bom, e são duas situações um pouco distintas. Primeiro, dizer que a formação ela é importante e necessária, e o que o Anderson colocou aqui, porque quando a pessoa adquire consciência não é algo que você adquire em qualquer lugar. Mas quando você adquirir também, você não perde ela. Você pode até adquirir consciência e o adquirir consciência não motivar você a se enganjar em algum movimento, seja sindical, seja político ou tal. Mas você tem consciência. E você vai ter discernimento, a pessoa vai ter discernimento para ao longo da vida, aquele jovem, ou que seja um adulto, para ao longo da vida ele conseguir interpretar e normalmente, via de regra, ele vai se colocar no lado certo da história. Então a importância, e que a gente perdeu isso há muito tempo. Eu venho de uma geração em que a gente primava em todos os ambientes, era no sindicato, eu sou da Pastoral Juventude, a minha origem no movimento social é a Pastoral Juventude, era no sindicato, era na igreja. A gente não, na igreja, a gente não abandonava a oração, o louvor, mas a gente tinha uma preocupação muito maior com a formação. Com a formação. Formação de um povo de luta, que busca, e não o povo que espera que Deus traga tudo pronto. Então, assim, ao longo do tempo a gente perdeu isso. Então, não resta dúvida que teremos que construir mecanismos, meios de conseguir atrair as pessoas, os trabalhadores, as categorias, a juventude. A gente tem que buscar meios de criar espaços, mas também que a gente consiga cativar e motivar, porque está muito difícil você motivar as pessoas para elas sentarem em espaços como esses e outros tantos que se possa criar para adquirir formação. Porque a partir do momento que a pessoa formou consciência, tomou consciência, aquilo que eu falei, ela pode não se engajar, mas ela vai normalmente se colocar do lado certo da história, e vai passar a perceber a sociedade e as relações de outra forma, e que vai interferir no seu voto, vai interferir nas suas relações sociais, nas suas relações familiares, vai interferir na vida dessa pessoa. Então, não tem dúvida da importância disso. Quando a gente fala em candidatos, e daí um pouco voltando àquilo que o Isaías colocava, isso também não deixa de ser importante. Eu vejo muitas vezes em campanha, e eu como já participei de tantas, uma das coisas que eu sempre falo, quando a gente vai começar e está numa campanha, eu digo assim, às vezes a pessoa mora lá num bairro, lá no interior tem muito essa situação. Na capital é diferente, mas acredito que também não muda muito. Lá no interior, o cara mora lá na cidade, de repente ele tem um bairro lá que tem 2, 3, 10 mil habitantes lá naquele bairro, mas quando você vai fazer um planejamento de campanha, falar em campanha, ele só está preocupado em ir lá no assentamento, nas comunidades rurais. Aí você vai lá na comunidade rural, não tem quase ninguém. Hoje em dia a nossa população está 80% quase urbanizada. Quer dizer, você tem um reduto que mora em torno da sua casa, na sua rua, que sofre com os mesmos problemas que você sofre, ou é falta de asfalto, ou é falta de água, ou não tem coleta de lixo, ou é o posto de saúde que não tem médico. E quando você vai pensar na campanha, você só está preocupado lá numa comunidade a 80 quilômetros do município, porque você tem um primo que mora lá, ou porque não sei o quê. E aí você fica imaginando que o seu primo, você indo lá fazer uma visita, indo lá na festa e pagando cerveja para todo mundo, no dia que tem festa lá, você vai pegar os votos de todo mundo lá. Então, isso é um processo de formação para quem vai ser candidato, para minimamente ajudar a orientar como a pessoa se portar e onde se portar, onde ela tem mais chance de ter voto. Eu brinco assim, que lá no interior, você vai visitar, você tem um sítio aqui, uma fazenda ali, aí tem uma porteira na entrada, mais uma lá no meio, mais uns 3 cachorros lá para te receber. Aí muitas vezes a roça do cidadão está lá no final do lote, mais 2 quilômetros longe da casa.
Você gasta meio dia para visitar uma pessoa. Se você fosse visitar a tua vizinhança ali no bairro onde você mora e falar dos problemas ali do lugar, demonstrar que você conhece os problemas, que você vai ser solidário com esses problemas, o efeito, a probabilidade de você conquistar aquele voto é muito maior, sem despesa. Você vai a pé, vai de chinelo ou de uma botina, enquanto lá você tem que ir de carro, de moto e assim por diante. Então, mas isso dizer quanto é importante essa história de formação também para quem vai ser candidato e tal, e lembrando de que, de fato, a gente precisa descobrir mecanismos e trabalhar a formação do cidadão para nós termos transformações políticas, senão nós vamos ter sempre eleitores que votam pelo momento, votam na empolgação, votam no nome e não votam no projeto, que isso é o grande mal. Uma outra situação aqui, tem duas perguntas aqui, que é do Carlos, acho que é aqui de Cuiabá, acho que não é de Cuiabá, que perguntou do coeficiente, numa cidade de 13 mil habitantes, e também de Rondonópolis, que fez a pergunta com relação a quantos votos é preciso. Eu vou ficar devendo, porque eu não sei, como eu não convivo lá com Rondonópolis. Agora, como que é o cálculo que se faz? Você pega, para calcular o coeficiente, você pega a soma dos votos que o conjunto de candidatos do partido obteve. Vamos dizer que o partido lançou 13 candidaturas. Você vai somar os votos dos 13, os votos dados a eles individualmente, ou algum voto de legenda. O que é o voto de legenda? O voto de legenda é o voto que o cara vota no 13. Eu tenho 13 candidatos, tenho 10 candidatos, mas eu não vou votar em nenhum desses, eu vou votar no 13. Esse voto é a legenda. Ele é somado como se fosse um voto nominal. Aí você soma esses votos todos e dê um número. Aí você vai dividir. Alguém falou aqui que tem 9 cadeiras no município. Vamos dizer que você somando deu 1.500 votos, o voto de todo esse pessoal do partido. Aí você vai dividir esses 1.500 por 9, que é o número de cadeiras. Aí que você vai obter quantas cadeiras. Como que forma o coeficiente? Para formar o coeficiente da cidade, você soma todos os votos nominais dados a todos os candidatos, independente do partido. Você pega os 13 do PT, os 15 do DEM, os 8 do PSB, enfim. Você soma todos os votos válidos para vereador e divide pelo número de cadeiras. Vamos dizer que num município desse de 13 mil habitantes, tenha 7 mil votos válidos. Você vai dividir 7 mil por 9 cadeiras. O resultado que der é o coeficiente mínimo para eleger um. Para eleger um. Aí, para você eleger um, você tem que alcançar o coeficiente. E aí, quando você... Vamos dizer que o coeficiente daquele município deu 700 votos. Se os 13 do PT não fizer 700 votos, está fora. Se fizer 700, elege um. Se fizer 1.200, por exemplo, você vai fazer um e vai sobrar 400 votos de sobra. Aí vai fazer isso por todos os partidos. Um partido elegeu um que fez 700, elegeu um. O que fez 1.400, elege 2. E aí vai passar por todos os partidos, vamos dizer que complete 8 vagas. Aí vai ter a sobra. Aí vai buscar quem tem a maior sobra. Aí você busca, elegeu um e sobrou tanto. Elegeu 2 e sobrou tanto. Quem tem a maior sobra é que vai colocar o nono. A conta ela não é tão simplória assim, ela tem uma fórmula de fazer no computador e tal, mas basicamente é do jeitinho que eu estou falando, é o número de votos que determina o número de cadeiras que você vai conquistar. Por isso que, quando elege alguém, você elege com a soma de toda a companheirada que foi candidato, dos votos de toda a companheirada. Senão você não elege. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, do caso aqui do Mato Grosso para deputado. Elegeu o Lúdio Barranco. Mas os votos que fizeram ter 2 vagas, ali estão os votos dados a Edna, que foi a primeira suplente, ao Henrique, que é o segundo suplente, a mim, que sou o terceiro suplente, a Graciele, vereadora de Sinop, que é a 4ª, a Fani, que foi candidata aqui, esqueci a companheira indígena,
É a Chinacaia que fez. Então, os nossos votos, todos, fez com que a gente conquistasse 2 cadeiras. E, pelo que eu vi, faltaram 2.000 e poucos votos para nós atingir o suficiente para colocar uma terceira. Foi assim que o PL fez 4 deputados federais, porque eles fizeram um monte de votos, e foi assim, por exemplo, que a Rosa Neide não chegou, que muito embora tendo feito aquela imensidão de votos, os outros candidatos a deputado federal, quem fez mais, fez 3.000 votos. Aí, a Rosa Neide teria que ter feito 167 mil, aproximadamente isso. Somando os votos da Rosa Neide, dos outros candidatos, e os votos da legenda PT, que é aquele voto que para federal votou 13, somando tudo, deu 150 e alguma coisa. Faltou 12.000 votos para atingir uma cadeira. Então, eu não saberia dizer, porque isso, o que eu sugiro, tanto para quem perguntou aqui que é de 13.000 habitantes, quanto Rondonópolis, que é uma cidade de mais de 200.000 habitantes, tem que dar uma olhada mais ou menos ali, conversar com o povo ali da cidade, com a companheirada, para ver os vereadores eleitos, qual que é com quantos votos aproximadamente o pessoal que elegeu acabou elegendo. Lembrando que pode dar distorções. Aquilo que eu falei, dependendo, por exemplo, vou pegar um caso prático aqui. O atual secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, fez 29.000 votos, 28 ou 29.000 votos, e não elegeu, ficou primeiro suplente, do União Brasil. E teve gente que se elegeu com 22, 23.000 votos, e ele com 29, ficou fora, 18, elegeu com 18. Por quê? Porque lá no União Brasil teve vários deputados, os que elegeram, que fizeram bastante voto. Saiu desses, o resto deve ter feito uma mixaria de voto. Então, quer dizer, a soma daqueles que fizeram bastante, deu uma certa quantidade que deu, não sei, acho que eles tiveram 3 cadeiras, parece? 4 cadeiras. Deu 4 cadeiras. E eles devem ter tido vários candidatos de bem pouco voto que não ajudou a puxar para cima para que desse uma 5ª cadeira. Isso pode acontecer. Então, assim, não existe um número específico e tal, para dizer, olha, em tal cidade elege com tanto. Mas, para quem quiser mais ou menos saber e analisar, dá uma olhada das últimas eleições lá no município, e se você vai no site do Tribunal Eleitoral, se você vai até nas câmaras de vereadores, o pessoal tem isso, e você consegue ter uma base, mais ou menos, se você está pensando em ser candidato e tal, você vai ter uma base. Bom, para mim me eleger, eu vou ter que, no mínimo, chegar a tanto. E mais ou menos desse jeito. Bom, aqui vou tentar ser rápido. Cida, eu sou ainda um pouco da era das antigas, então eu não sou dos mais expert nessa questão da era digital. Eu sei da importância que tem, mas assim, não se pode se iludir achar que só a rede social dá a eleição. É ilusão achar que a rede social sozinha resolve a eleição. Você está ali num monte de grupo e coisa e tal, e tal, e tal. Primeiro, que se você falar pouco, você só está ali. Se você falar muito, e aí voltar no que o companheiro aqui falou, quando você botar a cara e dizer que você é candidato, aí aqueles que não gostam de você, aqueles que são seus concorrentes, pretensos candidatos, muitas vezes eles não aparecem, mas bota alguém para ficar infernizando ali, para envolver você o dia inteiro na rede social, e muitas vezes, quando você está discutindo determinado assunto, tira fora o assunto, fala sobre outro assunto, aí você não fica perdido sem saber o que responder, ou não tem tempo para isso. Então, assim, não resta dúvida que a rede social é importante na atualidade. Porém, não se iludam de achar que você com o celular na mão e o dia inteiro no Zap você vai... A campanha, ela é pé no chão, ela é bater na porta, e sobretudo campanha de vereador. Porque vereador, o prefeito não, se você só tem um concorrente, você sabe que você tem que ganhar metade mais um da população, não tem jeito. Metade mais um, senão você não chega. Vereador não, você sabe que você tem que atingir um público, então você não vai, e normalmente na rede social, quando alguém começa a
debater é o cara contrário a você. Você pode argumentar quanto você quiser, que você não vai convencer aquela pessoa. Eu estou falando que você gasta muita pinga com defunto ruim. Você fica discutindo com alguém que você não vai convencer. Então, é muito melhor você ir visitar os possíveis apoiadores, pessoas que possam estar do seu lado, do que você ficar gastando tempo ali na rede social. Campanha de vereador, de prefeito, todo mundo conhece todo mundo. Deputado, não. Deputado, por que quem tem mandato tem sempre vantagem na campanha de deputado? Porque ele já tem uma rede social formada no estado inteiro, da divulgação dos seus trabalhos, das suas ações e coisa e tal. Então, você tem visibilidade num lugar distante que você talvez nem vá na campanha, você vai... Agora, vereador não tem... Vereador não, vereador é aqui. Vereador é... Então, assim, você não ignora, mas não se prender isso como sendo o foco. Deixa eu ver aqui, quem mais aqui? Do Divino, só dizendo isso, Divino. Eu vim da Pastoral da Juventude e eu coordenei o movimento de leigos lá na região, participei da Comissão Pastoral da Terra há muito tempo, e aí todo mundo gostava, eu fiz muita palestra, coordenei muito encontro, e o pessoal admirava, esse jovem que fala bem e tal. O dia que eu botei a cara para ser candidato, mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. Então, não se iludam. E aí serve também para o João Vitor, que é um ativista aqui do movimento dos atingidos por hanseníase no estado e tal. No momento que você botar a cara como candidato, uma boa parcela daquelas pessoas que elogiam teu trabalho, que defendem teu trabalho, vão te olhar diferente. Vão te olhar diferente. Isso é fato. E eu não conheço uma fórmula para mudar isso. Porque você tem gente que se envolve em movimentos e coisa e tal com interesse político específico. Você tem gente que se envolve isso, mas esses, rapidamente a gente percebe, isso é perceptível, rapidamente as atitudes. Só que se você está num movimento social, seja ele qual for, e isso te levar, te instigar, e te fizer perceber que você teria um papel importante de transformação na atividade política partidária, no momento que você fizer isso, uma boa parcela daquelas pessoas que estão contigo não vão entender isso. Eles vão entender que você está aproveitando o movimento, que você entrou no movimento, você fez isso, mesmo que a tua intenção, você começou no movimento não com essa intenção, você entrou depois por entender, mas vai ser entendido dessa forma, e aí o pessoal vai te olhar diferente. Então, isso a gente já tem que, quem vai ser candidato já tem que carregar, sabendo que vai ter isso. Mas aí é a culpa dos políticos, antigos políticos, que deixou esse pensamento negativo? Eu acho que parte é isso, parte é inerente a nós, seres humanos, a questão da cobiça, da inveja, a questão, por que você está lá e eu não posso estar? Ela é inerente às pessoas, a gente, os seres humanos, um com maior intensidade, outros com menor, é um pouco isso. A escola, que te ensina muito a competição, há quanto tempo a escola trabalha muito mais o aluno para ser competitivo? Você tem que competir, você tem que ser o melhor vestibular, você tem que passar, você tem que ser o aprovado Então, a questão da meritocracia, então, quer dizer, você tem N fatores que levam a isso, que vão desde a formação lá na escola, a formação no seio da família, na sociedade, e assim por diante. Então, e o papel dos políticos não resta dúvida. Por que hoje a maioria, quando olha para um político, acha que ele é ladrão? Quando você assume uma disputa, você tem uma grande parcela da sociedade já vai dizer, olha, está querendo se dar bem. Está querendo roubar também. Isso é fato. Estou falando muito francamente aqui, porque a gente está num curso de formação e tal, trabalhando, que essa é a realidade. Não se iludam. Bem-vindos ao mundo onde a gente tem que ser bom. Perfeito não, porque ninguém é perfeito, todo mundo comete seus erros. Mas tem que ser bom, tem que ser competente, tem que dar o melhor de si,
e tem que receber, em um monte de vezes, a desconfiança, a ingratidão como resposta. Isso é fato. E aí eu digo assim, ninguém é obrigado a ser candidato. Se você é candidato, é uma opção sua também. Então, não reclama também depois de ter que conviver com essa situação. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Deixa eu ver quem que eu não respondi aqui. A Cida eu falei. O Douglas falou de grupos específicos, diversos grupos e tal. Olha, essa história de candidatura ela é muito do momento e da localidade e tal. Depois eu vou chegar na questão sua. Por quê? Porque tem gente que ele vira deputado em cima de um fato, ou vira vereador. O Abílio virou deputado em cima do quê? Em cima do cara que é um palhaço, que não tem outra coisa para dizer, a não ser isso, e virou deputado em cima da palhaçada, em cima do deboche. Quase foi prefeito de Cuiabá em cima do deboche, em cima de tudo aquilo que vocês conhecem muito mais do que eu. E virou deputado. E quase virou prefeito, virou deputado e é candidato daqui uns dias aqui de novo. E aí? Como que você diz isso? Aí você tem gente que está inserido em várias frentes, em vários temas, em várias coisas, uma vida exemplar, de prestação de serviço à sociedade, do ponto de vista de cidadão, do seu ambiente de trabalho e tal, e não vira nada. Então, ele é muito relativo. Tem gente que com um projeto de lei, o cara vira deputado com um projeto de lei, uma causa que ele defende, isso ganha contorno, sobretudo agora na era digital, na sociedade, que o cara vira um fenômeno. Quem que virou fenômeno nessas eleições ali? Uma dúzia de bolsonaristas mequetrefe que entrou no Congresso agora, lá que são quem? É todos campeão de voto. É todos campeão de voto que estão lá, que vão buscar lá no site lá da Justiça, lá, o número de processos, achando que lá, quando aparece o nome, cada vez que aparece o nome do cidadão, é um processo que o cara tem, no Jus Brasil. Então, assim, não tem a menor noção do que eles estão fazendo lá. Mas é o quê? São youtubers que, com o seu canal ali, vão tendo seguidores, e viram um fenômeno. Então, assim, é muito difícil dizer se você... Essa questão de galgar uma candidatura, galgar uma eleição, se você deve estar inserido. Você só tem que dizer uma coisa, você tem que ter força e ter base naquilo que você faz de melhor. Não adianta você achar que de última hora, porque tem um grupo interessante que envolve bastante gente, você querer se inserir lá de última hora para buscar os votos, que não vai. Se você está mais inserido no contexto do seu bairro que você mora, na vida cotidiana ali que é a sua principal base. Se é no grupo social que você pertence, se é no grupo cultural que você pertence, então, quer dizer, sempre aquela história, não adianta eu ir buscar o cara lá de fora se eu não conquistar a minha família. Se eu não conquistar. Tem gente no interior que a base eleitoral dele é a família. Tem município que você elege com 150 votos, 120, 200 votos. Aí o cara tem uma família que tem 100 eleitores na família. Aí o cara larga a família para ir correr para todo lado e caçar. Quer dizer, essa pessoa, se ela pensa isso, ela tem que saber o aniversário do primo, do tio, da tia, da avó, de todo mundo e tem que estar ali. Porque onde está a maior base eleitoral dele? Está na família. Quer dizer, metade dos votos que ele precisa está dentro da família. Quer dizer, isso não serve para uma capital, mas serve lá para o interior, esse tipo de cuidado nessa situação. Divino, já falei, Isaías, já falei. Ai, Fanisa, como que eu vou lidar com os pedidos da pré-campanha? Olha, tem que lidar, não tem jeito. Já vou terminar. Tem que lidar. O caso é o seguinte, você não pode entrar numa campanha para você perder a família, para você perder teus bens, para você entrar numa campanha e sair dela, que depois você tem que vender o cachorrinho, o periquito para pagar e não paga suas contas. Você tem que ter uma projeção, que você pode até sair de uma campanha devendo um pouco, porque,
Você tem as despesas de campanha, tem o fundo eleitoral, tem alguma coisa e tal. Mas aí, se você começar um ano antes da pré-campanha, eu vou estar na festinha da escola, na festinha da comunidade, eu vou aparecer não sei aonde para me fazer presente, você passa a ter um gasto que não é um gasto de campanha, mas é um gasto da tua vida pessoal, que tem um objetivo posterior, que sai fora do teu orçamento. Daqui a pouco, quando você vê, você chega lá na campanha, você está devendo um monte, e aí você não... Então, tem que ter esse cuidado. Você vai ter que usar da franqueza, olha, eu estou sendo candidato por conta de uma causa, porque eu quero defender tal coisa e tal. Não tem outro jeito, o caminho é esse. Por fim, falar aqui da Carol. Carol, não tenha dúvida de que um dos segredos do sucesso ou insucesso são os cenários. Por exemplo, se a gente voltar lá no final, no tempo do Sarney, do Fernando Henrique, quando o Lula ganhou a primeira vez, e durante um período do mandato do Lula, nós estávamos num momento de ascensão das políticas progressistas, de esquerda, de ascensão dos movimentos sociais, num momento muito rico dos movimentos sindical, movimento de trabalhadores, movimento organizado das categorias urbanas, a igreja aqui no Brasil, adepta à teologia da libertação. Quer dizer, nós tínhamos um cenário muito favorável, coisa que nós não temos hoje. Nós começamos a ter esse cenário regredindo. Começou com a história do mensalão, da campanha do mensalão. O Lula conseguiu superar isso, reeleger, conseguiu sair do governo com grande aprovação, mas quando veio a Dilma, já entrou num período de recessão mundial, entrou numa situação em que o poder da fala e da articulação também das pessoas manda muito, e ninguém tem o poder que o Lula tem, de articular, de se relacionar, de conversar e assim por diante. E aí foram somando fatores. E o que aconteceu a nível nacional não foi diferente do que aconteceu também conosco. Você vê que naquelas eleições Lula e Dilma, a gente perdia aqui por 20 mil votos, 40 mil votos, aqui no Mato Grosso. O Haddad já perdeu por 70 mil votos, agora nós perdemos por 150 mil votos. Então, esse processo, nós vivemos lá também. Como a disputa local, ela tem alguns arranjos que dizem respeito à localidade, que é a saúde, o posto de saúde, que é o asfalto no bairro, que é a água, que é isso, que é aquilo, mesmo numa situação adversa, nós perdemos em situações favoráveis, lá em 2004, e ganhamos em situações totalmente adversas. 2016, nós sempre ganhávamos com uma diferença pequena. 2016, nós ganhamos a eleição lá em Juína, chapa pura do partido, meu companheiro Luiz Braz, do PT também. Nós fizemos 60% dos votos. Ganhamos a eleição fazendo 60% dos votos. E numa situação totalmente adversa, que caçaram a Dilma durante a campanha, e nós éramos a única prefeitura lá do PT, além de Castanheira, que é vizinha. E agora, em 2020, nós perdemos pelo mesmo montante. Nós tivemos 40% dos votos. Então, nós tivemos o auge e o positivo e o pico de rejeição, que nós só fizemos 40% dos votos agora na eleição de 2020, na nossa reeleição. E aí, assim, então, o cenário o cenário era muita questão mesmo local, mas a questão nacional, ela influencia porque o objetivo lá era tirar o PT, de todo jeito. Tirar o PT, e algumas vezes deu certo, outras vezes não deu certo. Então, hoje, a gente volta a ter um cenário positivo. Eu quero acreditar de que nós vamos ter o governo do PT, o presidente Lula, em alta no ano que vem,
e nós vamos ter, sim, um cenário positivo. De maneira geral, o cenário para nós no Mato Grosso não é positivo, com exceção de alguns municípios mais aqui na Baixada, mas, sobretudo, quando a gente pega no interiorzão, né, a força do agronegócio, o cenário ele tende a ser um pouco melhor do que foi 2 anos atrás. Mas eu não tenho grandes expectativas, né? Mas vai ser um cenário, né, um pouquinho mais positivo. Então, assim, não existe uma fórmula. A verdade é que não existe uma fórmula. Por exemplo, lá em Juína hoje, todo mundo avalia que se a gente disputar a eleição daqui 2 anos é algo tranquilo. É uma avaliação que tem. Por quê? Assim foi. Nós perdemos 2004, 2008 nós voltamos com chapa pura e ganhamos. Aí ficou todo mundo dizendo que nós éramos muito fechados e que tinha que abrir. 2012 nós abrimos. Chamamos um vice que era do Sindicato dos Madeireiros, imagina, do empresariado. Acho que nem a mulher dele não votou nele, nós tivemos menos voto, isso porque nós abrimos. Porque a história é que nós éramos muito fechados. 2016 nós fomos com chapa pura de novo e ganhamos, temos 60% dos votos. Então é muito relativo isso, muito relativo. Mas em tese, nós tivemos uma situação muito positiva. Por exemplo, se pegar o PT no Mato Grosso, já teve 12 prefeituras. Se eu não me engano, foi na eleição de 2008. 2008, nós elegemos 12 prefeitos. E agora, na de 2016, só elegemos 2, Juína e Castanheira, que é a nossa vizinha lá, e agora não elegemos nenhuma. Então, assim, nós tivemos um período de ascensão, tivemos um período ruim, e acredito que nós vamos ter um cenário um pouco melhor agora, no ano que vem. Pessoal, antes de encerrar, tem 2 companheiros aí que querem fazer contribuições online. A gente abre para esses 2 companheiros, 3 minutos cada um. É o companheiro Antônio Latorraca e o companheiro Renato Nunes, que está com a mão levantada também. Antônio, se estiver por aí, pode abrir seu microfone e dar sua contribuição. 3 minutos. Antônio, está por aí, Antônio? Pode. E, enquanto o Antônio volta, depois eu vou pedir depois para a produção disponibilizar, tem um link de acesso aqui, que tem vários materiais sobre o modo petista de legislar e o modo petista de governar. Tem material da Fundação Perseu Abramo e outros materiais. Aí poderia disponibilizar, depois quem quiser, tiver tempo, quiser dar uma lida e tal. Não é numa linguagem tão simples e espontânea igual a gente fala aqui, mas dá para ler, ajuda, acredito que pode contribuir. Maravilha. Antônio, você está por aí? Está com o seu microfone aberto aí? Ah, está escrito? Ah, tá. Enquanto isso, o companheiro Renato, que está aí com a mão levantada, pode falar. 3 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Bom, eu sou Piloto Taquari, companheiro aí do seu Isaías, seu Antônio, esse rapaz bonito aí, a Ana Cláudia, com a galera aqui. Eu queria fazer só uma perguntinha ali, na verdade, bem rápido, bem rápido. A primeira a respeito de um respaldo, no sentido de como a gente mexer com vídeo, aparato jurídico, se a gente pode ou não falar, e quanto a gente pode lançar a candidatura da gente aqui na cidade, poder falar oficialmente que a gente é candidato a vereador, porque eu sempre, às vezes, comento aqui, mas o meu presidente, o seu Antônio, puxa a orelha, igual não pode falar ainda. Então, eu queria perguntar para vocês a respeito disso, quanto que a gente pode estar lançando a candidatura da gente também. E do companheiro Oliveira também, e a Érica, que são tudo juntos aqui. Obrigado. E outra coisa também a respeito da conscientização. O rapaz perguntou aqui a respeito do que falar para as pessoas que sempre pedem uma ajudinha, né? Na verdade, a gente aqui acho que aqui é o berço do pai, a mãe aqui, que o pessoal gosta mesmo de pedir dinheiro para votar. Isso aqui é verdade, falando por isso, claro. Eu acho que o princípio de tudo é conscientizar
Beleza, obrigado, companheiro Renato, pela participação. Gente, o Antônio ele deu a seguinte contribuição, ele disse que o Altir respondeu parcialmente a pergunta dele. Vou ler aqui o que ele falou. No estado de Mato Grosso existem pautas progressistas que ainda são pouco compreendidas pela população. Por exemplo, a equidade de gênero e a homofobia. Minha pergunta iria ser se o nosso partido hoje dispõe de uma base de dados que possa ajudar todas as candidaturas a fortalecerem mecanismos de construção de pautas fortes em determinados municípios, de acordo com os desafios políticos que cada município tem. Esse diagnóstico seria muito importante. O Antônio é de Chapada dos Guimarães, Santana e Cuiabá. Aí, na sequência, o professor Netão, que é lá de Barra do Garças, ele disse parabéns ao companheiro Altir, bem ao encontro das dúvidas, muito efetivo. Parabéns mesmo, bem como ao diretório de Cuiabá pela iniciativa. Gratidão. Companheiro Carlos Vitar parabeniza o companheiro Altir. O Netão parabeniza o Bob aqui pelo encontro. O Carlos Vitar, ele pergunta sobre qual é o caminho para se candidatar. E o Antônio finaliza agradecendo ao Altir pela aula, parabenizando, está sendo extremamente importante mesmo, cada palavra sua tem um poder imenso. O Carlos Vitar, ele volta a contribuir e fala que o Mato Grosso tem um déficit na questão do voto e o agronegócio tem culpa nesse cenário. É isso aí, gente. Deixa eu comentar rapidamente aqui, já posso despedir? Não? Tá. Bom, rapidamente. Bom, algumas questões aqui, só dizer, quando que pode dizer que é pré-candidato? Que é candidato, não pode, mas pré-candidato pode a qualquer momento. Qualquer um vai passar a ser candidato a partir da convenção. Mas pré-candidato, eu posso ser candidato, pré-candidato a presidente da República em 2026, eu posso ser. Então, para o pessoal lá de Alto Araguaia, então você pode mandar bala, soltar na rua, sou pré-candidato. Então, se o cenário, se vocês avaliarem que é importante, pode soltar. Agora, talvez muito mais importante do que dizer que é pré-candidato, nesse momento, é você fazer as conversas de pé de ouvido. Procurar, dentro daquilo que eu falei, as pessoas que são potenciais apoiadores seus, ou por relação de amizade, por relação, afinidade de pensamento, relações de trabalho, porque joga bola no mesmo grupo, porque gosta de alguma coisa cultural, mais ou menos na mesma linha. Então, talvez muito mais dizer que é pré-candidato é chamar as pessoas ali, conversar e dizer, olha, companheiro, estou pensando na candidatura, queria ouvir sua opinião, o que você acha, se é importante, tal. Talvez gastar esse tempo agora para esse tipo de trabalho, até para você ter, até para você ter um panorama. E aquelas pessoas que você tem mais proximidade, inclusive pedir bastante sinceridade, porque muitas vezes a pessoa, para não desagradar, ele diz, não, vamos embora, eu te apoio, depois não apoia coisa nenhuma. Então, aquelas pessoas um pouco mais próximas, poder colher deles, olha, estou conversando numa boa, estou querendo sinceridade. Se eu for candidato, estou pensando nisso, tal, mas eu vou poder contar com o teu apoio e dizer muito franco, olha, se não estou te cobrando, não, eu só estou querendo porque, dependendo do que eu ouvir de um conjunto de pessoas, eu não vou ser candidato. Então, mais ou menos isso. Mas pré-candidato pode ser em qualquer momento. Essa questão do caminho para se candidatar, eu acho que os caminhos são esses. Você dá uma analisada, vê mais ou menos quantos votos precisa, para ver se você tem chance. E quando eu falo tem chance, não é chance de eleger, aquilo que eu falei lá no começo, nem toda eleição você ganha. O que você não pode, é ruim, é você ir numa candidatura e não fazer nada de voto. Você vai, eu vejo o candidato vereador, faz 10 votos, 5 votos, 15 votos, tenho certeza que todo mundo já viu isso. E aí você não contribui com o partido, muito pouco,
quando o partido vai produzir o santinho, vai gastar um pouco de candidatura, tirar certidões e tal, a despesa que dá para uma candidatura de 1.000 votos é a mesma do que uma candidatura para 10 votos. Você tem que produzir o material, você tem toda essa situação. Se tiver programa de televisão, onde tem programa de televisão local e tal, tem tudo isso. E, além de tudo, vai acabar sendo uma marca que você vai levar para a vida, ruim, muitas vezes até para você, para a tua autoestima. De repente, você vai ser candidato e para fazer 10 votos, 12 votos, você vai, até para você mesmo, pessoalmente. Então, é importante a questão, o caminho para candidatar. Dá uma analisada nisso, e o caminho é, agora, começar e buscar os possíveis apoiadores e depois começa a fazer os movimentos mais para a candidatura, creio eu, que um pouco mais para frente. Mas não esperar para lá na frente você... diz outro, você almoçar muito cedo é ruim, mas se você esperar para depois das 2 horas da tarde, começa a dar dor de cabeça também. Então, mais ou menos, medir um pouco... medir um pouco o momento. E, por fim, dizer assim, que essa história das pautas, é importante você saber fazer o diagnóstico de cada local. Por mais que a gente tenha desprezo pela homofobia, pelo racismo, sobretudo, mas se você for naquela região da Gauchada fazer uma defesa dessa, tua candidatura já foi para o ralo. Infelizmente, é isso, onde há uma tendência muito forte da população branca e coisa e tal, é uma pauta que você vai defender e terá que defender, mas não pode ser ela o chefe da sua candidatura, porque você vai estar exatamente num campo minado. Você vai buscar a eleição e depois, você sendo eleito, você pode colocar isso como um dos carros-chefe do teu mandato, até para, no teu mandato, tentar promover alguma transformação naquela cidade, naquele município. Agora, você não vai colocar isso como carro-chefe lá na campanha. Você vai colocar como carro-chefe outra coisa. O cara veio de uma região que ele tinha energia elétrica desde criança, asfalto desde criança, não sei o quê. E se falta alguma coisa disso, você pode saber que se você pegar isso como pauta, vai te dar muito resultado do ponto de vista eleitoral. Então, acho que é um pouco isso, essa questão das pautas, né, e tal. Você tem que... Diz outro, a chuva na plantação, ela tem que ser proporcional àquilo que aquele tipo de plantação exige, né? Se é uma que pede menos chuva, você vai plantar mais no final de chuva ou no início. Se é aquela que precisa de água com intensidade, você vai plantar para que ela esteja granando exatamente na hora que chove mais. Então, é mais ou menos isso. Queria, então, para finalizar, agradecer aqui a presença, né, de todas as pessoas que se propuseram a estar aqui, agradecer a todos que estão em casa, nos acompanhando, né, agradecer aos participantes que manifestaram, e agradecer principalmente aqui ao Diretório Municipal aqui de Cuiabá, na pessoa do Bob, que é o presidente, por ter nos proporcionado, né, essa oportunidade. Para finalizar, dizer que eu sou morador de Juína, eu estou ficando aqui, muito mais aqui agora, por conta da função ali no Ministério da Saúde, enquanto eu estiver ali, mas eu sou eleitor lá de Juína, sou morador lá de Juína, depois de 11 vezes, pelo menos não tenho a intenção de disputar mais, acho que minha cota já passou, já quase transbordou, mas com certeza nós precisamos fortalecer o partido, começar a movimentar agora, logo, e voltando à história de cenários, acho que nós vamos ter um cenário favorável, e é exatamente nos momentos em que a conjuntura nos favorece é que nós temos que aproveitar para ganhar espaço. No momento de conjuntura desfavorável, a gente resiste para não perder muito, e a gente ganha quando os cenários e a conjuntura nos é favorável. Grande abraço, me coloco à disposição, se em algum outro tema a gente puder contribuir.